Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com os irmãos esta noite. E esta noite será uma noite especial, porque vamos estar na companhia dos irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Verde, também dos irmãos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina, dos irmãos da Igreja Presbiteriana Pão da Vida e com aqueles envolvidos na capelania do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria nós estamos nesta noite e alegria de ter a Primeira Igreja também. E gostaríamos também de dizer, nós estamos aqui com o templo vazio, os templos estão vazios e nós não estamos juntos fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos une e, portanto, nós estamos nesse momento unidos no Espírito de Deus para esse culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos nesse instante dar início e nós teremos uma palavra especial de oração e depois nós estaremos ouvindo alguns cânticos. Pai amado, nós estamos aqui reunidos no Teu nome e, ó Pai, apesar de estarmos fisicamente ausentes uns dos outros e não estamos no templo da Tua Igreja para Te adorar, nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos une. E, portanto, ó Deus, nesse instante estaremos adorando o Teu nome, o Deus soberano que governa todas as coisas. Prepara o nosso coração para o louvor, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra e que nessa noite o Senhor fala aos nossos corações. Louvamos pelos irmãos também, hoje da Primeira Igreja que estão conosco, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. Derrame sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora, meus irmãos, uma palavra do reverendo Nerivaldo, uma palavra de saudação, e logo após ele estará cantando alguns cânticos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam gozando de muita paz, de muita saúde, de muita segurança em Cristo Jesus. Minha esposa e eu estamos muito felizes de poder participar da liturgia do culto da Igreja Presbiteriana de Vila Rosalina. A igreja do meu tutor, do meu amigo, meu companheiro, reverendo Eudócio. Ele nos convidou e dessa forma nós estamos aqui para honrar o convite dele e ao mesmo tempo nós seremos todos abençoados com a mensagem que ele vai nos trazer esta noite sobre soberania de Deus. Vamos entoar dois cânticos de introdução. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E agora o último cântico. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Deus que não perde o controle de nada. Deus que está sentado no trono. E de lá Ele tem o comando de tudo o que acontece nesse mundo, especialmente o que acontece em nossas vidas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta
Deus tremendo. Amém. Que Deus os abençoe. Esse cântico ele diz: nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Deus não perdeu o controle da situação, ele já sabia que isso ia acontecer e ele está no controle de todas as coisas. Confie, descanse o seu coração nas mãos e nas promessas de Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu
sem Cristo aos céus não irá. Nas águas afundará. Só quando Jesus Meu barco guia. aos céus poderei ousar alcançar. Meus irmãos, então, com muita alegria, nós agradecemos ao reverendo Erivaldo, a Vanilda e também a equipe de louvor, né? A Elise, o Elda, a Denise e as crianças, né, que cantaram esse cântico tão especial de que o nosso barco é pequeno, mas nós estamos seguros nas mãos desse Deus onipotente, Criador, que cuida do universo e de toda a nossa vida. Nós vamos, nesse instante, abrir a palavra de Deus para a nossa meditação, nossa palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 46, o verso 9 e o verso 10. Isaías 46, verso 9 e o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus e essa crise do coronavírus. O que significa tudo isso? Este é um momento em que a forma frágil deste mundo é sentida. As bases aparentemente sólidas estão tremendo. A pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha sobre os nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? Jesus é a rocha, é a nossa rocha, onde firmamos os nossos pés nos dias de incertezas e de medo. Meus pecados, minha culpa, meu castigo caíram sobre o meu Salvador. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. É o que a palavra dele diz. Portanto, estou livre da culpa, da punição. Estou seguro no favor misericordioso de Deus. Viva ou morra, disse Deus, você estará comigo. Ele, Jesus, é a rocha firme dos nossos pés, não é frágil, não é areia. Pouco importa o que eu penso sobre o coronavírus, ou sobre qualquer outra coisa, neste caso, neste momento. O que mais importa, e sempre será, é o que Deus pensa. E Ele não está calado sobre o que Ele pensa neste momento em que estamos vivendo. Dificilmente uma página da Bíblia é irrelevante para esta crise. A voz de Deus é sólida e doce. A minha voz é grama, mas a voz de Deus é granito. Diz a palavra, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor permanece eternamente. O que Deus diz é verdadeiros e todos igualmente justos. A sua palavra é, portanto, uma base sólida para a vida. Sei que a estabeleceste para sempre. A palavra de Deus é conselho que precisamos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Seu entendimento não se pode medir. Quando ele dá conselhos sobre o coronavírus, é firme, inabalável, duradouro. O conselho do Senhor dura para sempre. O caminho de Deus é perfeito.
Portanto, suas palavras são doces e preciosas, são mais desejáveis do que o ouro, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. De fato, eles são doçuras para a vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Portanto, no melhor e no pior dos tempos, a palavra de Deus traz paz e alegria inabaláveis. Que o nosso testemunho seja a experiência do profeta Jeremias. Tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A doçura da palavra de Deus não está perdida nesse momento histórico de amarga providência. O segredo é, como diz Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Isto é, sabendo que a mesma soberania de Deus que poderia parar o coronavírus, mas não o faz, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma. De fato, mais do que sustenta, adoça, adocica com a esperança de que os propósitos de Deus são bons mesmo na morte para aqueles que nele confiam. Gostaria de nesta noite, meus irmãos, compartilhar com os irmãos sobre a soberania de Deus. A frase providência amarga, é isso que é o coronavírus. Isso não é uma blasfêmia. Para descrever algumas obras de Deus como amargas, encontramos o livro de Ruth. Noemi, Ruth, sua sogra, que perdeu o marido e 2 filhos e uma nora através da fome e do exílio. E ela disse lá em Ruth: grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando. Foi simples e terrível o fato. A providência amarga não é a depreciação dos caminhos de Deus, é uma descrição. A doçura da palavra de Deus não é diminuída no meio dessa providência amarga. Se não tivermos aprendido o segredo de entristecidos, mas sempre alegres, a soberania que poderia parar o coronavírus, mas não faz, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma. Saber disso faz toda a diferença. A soberania de Deus é sobre todos. O que Deus quer, Ele faz. Nesta mensagem, o nosso desejo é mostrar que Deus é quem governa, Ele é onisciente, Ele é soberano sobre o coronavírus. Quero mostrar que são boas estas notícias, esta verdade. É o segredo de experimentar a doçura de Deus em sua providência amarga. Dizer que Deus governa sobre todos significa que Ele é soberano. A soberania de Deus significa que Ele pode fazer o que de fato faz. Tudo o que Ele quer, decididamente, Ele faz. Isso significa que não há força fora de Deus que possa frustrar ou frustrar a sua vontade. Quando Ele decide que algo deve acontecer, acontece. Em outras palavras, tudo acontece porque Deus quer que aconteça. A Bíblia nos fala sobre toda a soberania de Deus, e é nela que nós repousamos a nossa confiança. Isaías ensina que isso faz parte da própria essência do que significa ser Deus. Ele diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Ser Deus é fazer com que o próprio conselho permaneça sempre.
Deus não apenas declara quais são os eventos futuros que acontecerão, Ele os faz acontecer. Ele fala em sua palavra e Ele então acrescenta: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que significa que, como Jó aprendeu com sua experiência difícil, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou como Nabucodonosor, que aprendeu na sua humilhação: todos os moradores da terra são por eles reputados por nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou como o salmista diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Ou como o apóstolo Paulo, que resume: faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, diz ele escrevendo aos Efésios: todas as coisas, não algumas coisas. E o conselho da sua vontade não é de acordo com a vontade ou as forças fora de si. Em outras palavras, a soberania de Deus, ela é abrangente e onipresente. Ele tem poder absoluto, domínio absoluto sobre este mundo. Ele governa o vento, o raio, a neve, os sapos, os mosquitos, as moscas, os gafanhotos, os vermes, os peixes, os pardais, a grama, as plantas, a fome, o sol, as portas da prisão, a cegueira, a surdez, a paralisia, a febre, todas as doenças, planos de viagens, o coração do rei, as nações, os assassinatos e mortes espirituais. E todos fazem sua vontade soberana. Este momento, meus irmãos, não é tempo para exposições sentimentais de Deus. Portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma hora apropriada para exposições sentimentais a respeito de Deus. Este é um tempo amargo e foi Deus quem ordenou isto. Deus governa essa situação e Ele finalizará a seu tempo isto. Nenhuma parte de tudo em que estamos vivendo está fora da vontade de Deus. Vida e morte estão nas suas mãos. Jó não pecou quando afirmou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou de Jó 10 filhos. Na presença de Deus, ninguém tem o direito de viver. Todo fôlego que nós tomamos é um presente da graça de Deus. Não somos merecedores de nenhum dos nossos batimentos no coração. Finalmente, toda vida e toda morte está nas mãos de Deus. O escritor aos Deuteronômios nos diz: vede agora que eu sou, eu somente, e não há nenhum outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Portanto, enquanto ponderamos sobre o futuro, sobre o coronavírus, sobre qualquer outra situação em que nos compromete a nossa vida, o nosso emprego, os nossos planos futuros, Tiago nos diz para pensarmos e anunciarmos. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se Ele quiser, nós viveremos. Se não, não viveremos. Mesmo que uma pessoa tenha parentes infectados, mesmo que esteja no grupo de risco, não é o coronavírus que vai dar a última palavra
sobre a vida desta pessoa. Deus é quem decide. Isso não é uma boa notícia? Sim, estarmos nas mãos de Deus é sempre uma boa notícia. Nem um pardal e nem um fio de cabelo está longe, está fora da soberania de Deus. Jesus expressa a doçura da soberania de Deus pelos seus discípulos de forma tão linda, quando ele diz: não vendem 2 pardais por um tostão? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que os pardais. Nenhum pardal cai sem ser pelo plano de Deus. Nenhum vírus se move sem que seja pelo plano de Deus. Esta é a soberania meticulosa de Deus. E Jesus disse a seguir 3 coisas. Primeiro, a vida tem mais valor, a sua vida tem mais valor do que de muitos pardais. Segundo, os cabelos de sua cabeça são todos contados. Não temas. Por que não? Por causa da meticulosa soberania de Deus. Quer vivamos ou morramos, sirva a sua santidade, justiça, bondade e sabedoria. Em Cristo, não somos seus servos dispensáveis, mas somos filhos valiosos. Você vale mais do que muitos pardais. Este é o segredo, mencionalmente anunciado, sabendo que a mesma sabedoria que pode parar o coronavírus, mas ainda não fez, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma. E não apenas sustenta, mas faz com que tudo, amargo e doce, trabalhe em conjunto para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estar na soberania de Deus é sermos imortais até que o propósito dele em nossa vida seja cumprido. Esse tipo de confiança na soberania de Deus nos faz uma confiança sólida em face da morte que encorajou o povo de Deus por 2000 anos. A verdade da sábia e boa soberania de Deus tem sido o poder estabilizador de milhares de cristãos no sacrifício de amor. Por exemplo, Henry Martyn, missionário na Índia e na Pérsia, que morreu de peste, como essa do coronavírus, quando ele tinha apenas 31 anos, no dia 16 de outubro de 1812. Ele escreveu em seu diário em janeiro de 1812: para toda a aparência, o presente ano será mais perigoso do que qualquer um que eu tenha visto. Mas se eu viver para completar a tradução do Novo Testamento na língua persa, minha vida depois disso será menos importante. Mas seja a minha vida ou a minha morte, que Cristo seja engrandecido em mim. Se ele tem trabalho para mim, não posso morrer. Isso foi parafraseado frequentemente como: sou imortal até que o propósito de Deus em minha vida seja cumprido. Isso é profundamente verdadeiro e repousa diretamente na realidade de que a vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus soberano. De fato, toda a causa de Cristo está em nossas mãos. 7 anos antes, Martyn, aos 24 anos, escreveu: se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável eu seria. Mas o Senhor reina. Que a terra se alegre, por a causa de Cristo,
prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz em qualquer circunstância desta vida, pois nós temos um Deus que reina, que é soberano e que dirige todas as coisas. Nós vamos nesse instante, meus irmãos, suplicar a Deus que essa mensagem fique no seu coração. Descanse nas mãos soberanas desse Deus precioso. Nós vamos nesse instante ter uma oração e depois nós teremos a bênção e depois uns pequenos avisos para todos os irmãos. Nós vamos orar, minha esposa nesse instante estará fazendo uma oração. Oremos. Abaixe a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e ore conosco. Pai, em nossos melhores momentos, por Tua graça, não estamos dormindo no Getsêmani. Estamos acordados e ouvindo a oração de Teu Filho. Ele sabe no fundo que deve sofrer, mas na sua perfeita humanidade ele grita: se possível, passe de mim este cálice. Da mesma forma, sentimos no fundo que esta pandemia é designada através da Tua sabedoria para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Teu filho era inocente, nós não o somos. No entanto, com ele em nossa humanidade, menos do que perfeita, nós também gritamos: se possível, passa de nós este cálice. Faça rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que Tu tens decidido fazer. Não te prolongues em julgar, não atrase Tua compaixão. Lembre-se dos pobres, ó Senhor, de acordo com a Tua misericórdia. Não te esqueças do grito dos aflitos. Concede recuperação, concede a cura. Livra-nos dessa dor, pois somos os Teus filhos, pobres criaturas incapazes. Senhor, que na nossa miséria e sofrimento não sejam em vão. Ó Senhor, purifica o Teu povo da preocupação impotente, cheia de materialismo estéril e entretenimento sem Cristo. Tire o desejo da nossa boca em sentir o gosto da isca de Satanás. Arranque de nós as raízes e remanescentes do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos capacidade de indignar frente à nossa depreciação da Tua glória. Abra os olhos dos nossos corações para ver e nos deleitar com a beleza de Cristo. Incline nossos corações à Tua palavra, a Teu Filho e aos Teus caminhos. Encha-nos com coragem compassiva e faça um nome para Ti mesmo, o modo pelo qual um povo Te deve seguir. Estenda a Tua mão. Realize um grande despertar em favor deste mundo que perece. Que as nossas terríveis palavras, que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam ditas a respeito da presente geração. E mesmo assim, eles não se arrependeram. Como Tu tens abatido os corpos humanos, atinja agora as almas adormecidas. Proíba que eles permaneçam dormindo na escuridão do orgulho e da descrença. Na Tua infinita misericórdia, diga a esses ossos: ressuscitem! E traga os corações e vida de milhões de pessoas a andarem de conformidade, a andarem alinhados com os méritos infinitos de Jesus Cristo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, o Deus soberano, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e que o poder e a presença do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, tenham uma noite de paz, descanso, repouse somente na soberania do nosso Deus. Quero agradecer aqui ao reverendo Nerivaldo por ter participado conosco desse culto, a sua igreja, e nós queremos dar uma palavra de saudação a todos, pessoal da primeira igreja, pessoal da Vila Rosalina, pessoal do Pão da Vida, pessoal lá do hospital. Que Deus abençoe a sua vida.
Essa semana nós teremos na terça-feira o culto, às 8 horas da manhã, lá da capela do hospital. Na quarta-feira o nosso estudo bíblico às 20 horas. Na sexta-feira nós teremos a nossa reunião de oração. E que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um de nós. Uma palavra minha e uma palavra também do pastor Nerivaldo. Aqueles irmãos que têm trabalhado, que Deus tem dado a graça de milhares de desempregos, mas aqueles que estão trabalhando estão recebendo, envie os seus dízimos à igreja. Procure o seu tesoureiro e ele providenciará o meio para você fazer isso. Que Deus esteja nos abençoando e vamos sustentar a obra de Deus, porque a igreja de Deus, os templos estão fechados, mas a igreja de Deus está presente, viva e ativa e ajudando. Não esqueça das pessoas pobres, as pessoas de qualquer igreja que está, ou de fora da igreja, que está necessitada de alimento diante da crise, que nós sustentamos a cada uma delas. Que Deus nos abençoe, tenha uma noite de paz e Deus abençoe a sua vida. Amém.